Então, pessoal, esse é um vídeo simples para quem está começando, onde a gente vai mostrar o uso de loops em C, né? Vou fazer um programinha bem simples para ler uma lista de palavras e contar a incidência de cada letra, né, nessa lista de palavras, mas bem simples, bem rápido, só para você entender loops, C e representação dos caracteres também. Então, vem dar uma olhada, que legal. Então, pessoal, a ideia nesse vídeo é demonstrar o uso de loops em C, tá? A gente vai falar um pouco também de alguns recursos do C e tal, mas basicamente vai ser sobre os loops, tá? Para quem está começando agora e tal. Então, aqui, ó, o que eu pensei? Aqui a gente tem um arquivo que eu peguei do nosso outro projeto de Jogo da Velha, que tem várias palavras, tá? Tem só algumas palavras aleatoriamente aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Eu quero fazer um loop para. Né, a gente vai ler esse arquivo, vai fazer um loop por todas as palavras e dentro desse loop a gente vai fazer um loop por todas as letras e contar quantas letras de cada a gente tem nesse arquivo. Beleza? Então, como que eu vou fazer? Ó? Aqui eu estou no Linux, né? Então eu vou começar aqui. Eu tenho só o arquivo nessa minha pasta aqui, só o arquivo de palavras. Vou fazer um touch aqui para criar o nosso main.c e vou rodar o VS Code, code ponto aqui. Beleza. Ó, tá com a tela bem grande aqui. Então vamos começar. Ó. Int main, int argc, sharp pointer argv, return 0. Vamos colocar os nossos includes aqui que eu vou usar. Vamos precisar do stdio, né, de entrada e saída, né? Ó, standard in out, para poder usar o printf, para poder escrever na tela. Vou precisar também do string, porque a gente vai trabalhar com as palavras, né? String, então, tem algumas funções que a gente usa desse arquivo, por exemplo, é o strlen, pelo menos. O que mais? E o include stdlib para poder ler o arquivo, tá? Então vamos começar. Vamos começar lendo o arquivo, file, fopen, o nome do nosso arquivo aqui, palavras.txt, e o modo de abertura do arquivo, que vai ser para leitura apenas, R. Aqui eu já faço uma verificação para ver se o F é diferente de null, se o file, né, é diferente de null. Se for. Não, se for igual, né, a null. Se for igual a null, eu vou mostrar aqui na tela uma mensagem de erro. Erro ao ler o arquivo de palavras. /n para pular a linha. E vou fazer um return exit failure aqui. Só para avisar para o sistema que eu saí com erro. Então aqui é exit success. Isso daqui são só defines, né, do stdlib aqui para 0 e 1 só. Só para ele avisar se ele saiu com erro ou não. Então, testar essa primeira parte, né? Compilar aqui, ó, gcc main -o, chamar de loops. Beleza, criamos o executável aqui. Isso aqui, né, eu falei, é o Ubuntu, né, um Linux. Se fosse no Windows, você ia ter aqui um loops.exe. Para executar aqui no Linux, /loops, não fez nada. Então, ó, por exemplo, se eu tivesse com o nome, procurando por um nome inválido aqui, o que acontece? Ele vai me avisar aqui, ó, erro ao ler o arquivo de palavras, se eu não conseguir abrir, entendeu? Porque se ele não acha o arquivo, o file passa a ser nulo. Então, se o file é nulo, quer dizer que ele não achou o arquivo que eu estava procurando. Então, se ele não deu erro, quer dizer que está tudo certo. Beleza. Loops. No C, a gente tem três palavras-chave, né? Três tipos de loops diferentes. Vão ter controvérsias, né? Tem outras formas de fazer loop, mas tem três palavras-chave para o C que a gente usa para loop, que são o for, o while e o do while. Mas desses três, o último é pouco usado. Na verdade, na prática, eu não lembro da última vez que eu vi alguém usando do while. A gente usa for e o while. Então, vamos começar aqui, ó. While o quê?
é um arquivo de palavras, certo? Uma palavra embaixo da outra. Tem uma função, então, aqui do nosso stdlib, que é essa fscanf, que ela vai ler da onde? Do arquivo que a gente abriu. Vai ler o quê? Uma string. Para onde? Tem que criar aqui uma variável char word de, sei lá, 30 de tamanho máximo. E aí eu vou passar aqui, word. Enquanto o quê? Enquanto isso daqui for diferente de EOF. EOF que é a sigla de End of File, fim do arquivo. Então essa função aqui, ela vai ler no meu arquivo, vai ler uma palavra, vai jogar para cá e vai mover o cursor para a próxima palavra. Quando chega no final ele não consegue mais ler nada, ela vai retornar EOF. Então quando retornar EOF, eu sei que eu posso sair fora do meu loop. Vamos mostrar aqui como está funcionando. Então, ó, printf %s /n para pular a linha, word. O que a gente está fazendo? Ó, deixa eu compilar aqui e executar. Pum. Lemos todas as palavras e mostramos na tela com o printf. Beleza? Ou seja, para cada palavra que eu leio, ó, então o que acontece quando o cursor chega aqui? Ele chega aqui no while, aí o while vai executar a condição que está aqui dentro, entre parênteses. Se essa resposta for diferente de 0, eu vou ler de novo, eu vou entrar no loop. Eu vou até o final, volto para o começo, testo de novo. Ainda é diferente de 0? Faço de novo, volto para cá. Ainda é diferente de 0? Executo tudo que está aqui. Loop, entendeu? Um laço. Eu fico repetindo isso enquanto a condição aqui dentro for verdadeira, o que em C quer dizer diferente de 0, tá? Falso para o C é 0, diferente de 0 é verdadeiro. Qualquer coisa diferente de 0 é verdadeiro. Então 0 é falso, 1 é verdadeiro, 2 é verdadeiro, 3 é verdadeiro, qualquer coisa é verdadeira. Então beleza, li a palavra. E aí... Aí que entra a parte interessante agora. Tudo bem, esse vídeo é para falar de loops, mas... O que eu vou fazer? Eu vou criar um outro array aqui para contar quantas vezes cada letra apareceu nesse arquivo. Então eu vou chamar ela de counter e eu vou dar o tamanho máximo de letras que tem no alfabeto. Como eu estou trabalhando só com letras maiúsculas, eu imagino que deve ter umas 27 por aí. Mas aí tem as letras também do alfabeto inglês e nesse arquivo não tem nada acentuado, então tá bom, vou colocar 30 aqui que vai sobrar. Beleza. Aqui, por padrão, ele já vai me inicializar tudo como 0. Então ele tem 0, 0, 0, 0, 0, 30 vezes o 0. Beleza? Eu tô indo com calma porque agora vai chegar uma parte que é interessante, ó. Eu vou fazer um outro for aqui, um outro loop aqui dentro, do tipo for. For int igual a 0 e menor do que o strlen word e mais. Enquanto o while só tem que avaliar uma condição para saber se ele vai entrar no loop ou não, o while imagina que ele é parecido com o if, né? Ele tem o campo da condição, se for verdadeiro, ele executa o bloco. A diferença é que chegando no final ele volta para o começo e testa a condição de novo. Né? Então, enquanto a condição for verdadeira, ele vai continuar repetindo. E no for ele é diferente, ele tem 3 campos separados por ponto e vírgula. O primeiro é para inicialização das variáveis de contagem, né? Aqui a gente, por padrão, inicializa uma variável, cria e inicializa uma variável, mas eu posso não fazer isso, eu posso usar uma variável que eu já declarei em outro lugar. Eu posso ter assim, por exemplo. Não tem problema, ele funciona do mesmo jeito. Certo? O primeiro campo. Deixa eu voltar. O segundo campo é para ele testar a condição, do mesmo jeito que aqui em cima. Então, se o i for menor do que
o valor que tiver daqui, que retornar daqui, eu vou executar o for. E o último é o do incremento, onde eu vou executar um incremento ou decremento ou qualquer coisa. Então, por exemplo, aqui, do mesmo jeito que aqui eu estou fazendo i mais mais, eu poderia fazer i menos menos, eu poderia fazer i mais igual a 3, eu poderia fazer i vezes 3, eu poderia não fazer nada, entendeu? Mas eu quero fazer o i mais mais para ele incrementar. Cada vez que ele executa o meu loop, né, o bloco do loop, ele incrementa e vai para o próximo para chegar até um fim, porque senão ele cai no loop infinito. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um loop entre as letras do Word. Então, ó, por exemplo, aqui a primeira palavra é abacate. Percebe que então aqui a gente está falando do loop do while, né? Cada iteração, uma palavra. Abacate é a primeira palavra aqui. Aqui dentro eu estou fazendo um loop por cada letra dessa palavra. Então, o meu strlen, ele vai me retornar a quantidade de caracteres que essa palavra tem. Nesse caso, 7. Então, eu vou fazer um loop, ele vai executar 7 vezes, uma vez para cada letra. Mas olha que interessante. Printf. Para o computador, não importa se é uma letra ou se é um número, porque ele só trabalha com zeros e uns, só com bits na memória. Aí entra a questão dos tipos de dados. A letra A só é uma letra A para mostrar na tela para a gente. Internamente, para o computador, tudo é armazenado como número. Então eu consigo fazer assim, ó, por exemplo, aqui eu estou imprimindo a palavra aqui, ó, abacate. Aqui eu vou tirar isso daqui. Quero mostrar uma coisa para vocês. Então eu vou colocar aqui, 1% de número. E aí eu quero mostrar cada letra no formato numérico. Aqui eu vou fazer um cast para ele não reclamar. E aí eu vou pôr o printf aqui no final. O /n, aliás. Olha que interessante. Esses números são a representação numérica das letras. Então, ó, a letra A é a mesma coisa que o número 65. Não existe diferença. Se eu mostrar o número 65 no formato de char, de caractere, né? Se eu tentar printar, ele é a letra A maiúscula. A letra B é o número 66. A letra C, o número 67. Aí você fala, tá, mas da onde que vem isso, né? Como que eu vou saber essas coisas? Aí tem uma coisa que chama tabela ASCII. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu acho que em outros vídeos eu já falei da tabela ASCII. Mas aqui é importante ter na memória. Isso aqui é tão antigo quanto a computação em si. Olha aqui, ó. A tabela ASCII, ela mostra que o valor de cada caractere, né? De cada caractere. O valor decimal, o valor hexadecimal, o valor octal e o valor em char. Então aqui, ó, se eu vier na letra A maiúscula, ó, o valor decimal dela é 65, tá vendo? A letra B, 66. Então você percebe que a gente consegue usar aritmética com letras, porque as letras têm uma representação numérica. Entende? Por que eu estou falando isso? Porque para fazer essa contagem, eu vou fazer alguma coisa como assim, ó. Aí eu tenho o contador e ele é um array. Então ele começa do índice 0, vai até, no caso aqui, o índice 29. Beleza? E eu quero salvar na posição 0 todas as vezes que aparecer a letra A. Na posição 1, todas as vezes que aparecer a letra B. Na posição 2, todas as vezes que aparecer a letra C. Entende? Como que eu faço isso? Olha que interessante. Eu vou tirar esse printf daqui, que eu não preciso mais. Vou voltar... Bom, eu não preciso de nenhum printf, na verdade. Aqui, né? Só no final para mostrar os resultados. Então, eu estou fazendo um loop por palavra e aqui um loop por letra. Aqui, ó, vou fazer assim, ó, counter. Num array em C, em todas as linguagens baseadas em C, como C++, Java, C Sharp, JavaScript, PHP,
a gente usa o colchetes para acessar um índice de um array. Então, se eu quero ir na posição 0, na primeira posição é 0. Se eu quero ir na segunda posição, 1. Terceira posição, 2. Entende? Então, aqui eu vou colocar o índice da letra. Como que eu faço isso? Como que eu faço a letra A ser salva na posição 0? Simples. Eu faço A, é isso mesmo, A menos o word I. Ou seja, para a primeira letra, né? Ó, aqui a primeira palavra é abacate. Então a primeira letra que a gente vai entrar aqui é a letra A. Word I. Eu estou acessando a primeira letra da palavra, a letra A. Quanto que é A menos A? Ou seja, quanto que é 65 menos 65? Zero. Então, o resultado dessa expressão aqui é zero. Então, para a letra A, eu vou fazer um mais mais. Vou adicionar aqui no contador. O que acontece se for a letra B? A letra B é 66. 66. Opa. Não, então tá invertido aqui, peraí. 66 menos 65 é 1. Então o B vai estar na posição 1. E assim sucessivamente, né? Para todas as letras. E como que a gente testa se isso daqui está funcionando? Olha que simples. Um while e um for. Como que a gente testa se está funcionando? Vou fazer um outro for aqui do contador. Então, int i igual a 0 e menor do que o strlen do counter e mais. E aí aqui eu vou mostrar na tela então os resultados. Ó, printf. Printf o quê? A letra primeiro, então %C de char, tá? %C é para mostrar um caractere. Então se eu colocar um número aqui, se eu colocar aqui, ó, 65, o que ele vai imprimir? Vamos te mostrar. Vou tirar daqui. X. Nada aqui está imprimindo nada. Vou só colocar um vazio aqui, ó, só para você ver. O que acontece se eu fizer um printf %C 65? Do lado ainda, eu vou pôr um %D e vou colocar o 65 de novo, só para você ver a diferença. Né? Como tudo é só a formatação. Vou compilar aqui. Ele deu um warning só, já explico por quê, não tem problema. E vou executar. Pum. Aqui, ó. Eu não pus /n, vou colocar /n porque tá feio, você não vai entender o que tá acontecendo. Bom, deixa eu já resolver também isso daqui. Int counter. Não, então aqui eu vou pôr char mesmo. Só para não dar ruim. Tá bom. Vou executar de novo. Olha que interessante. A e 65. Ou seja, você percebe que o que eu falei é verdade. O número 65 ou a letra A, elas são exatamente a mesma coisa. Principalmente em C, C++, mas para qualquer linguagem. Elas são exatamente a mesma coisa, entendeu? Elas têm a mesma representação na memória para o computador. O que diferencia é só a forma como a gente vai usar esses dados, esse valor, né? Como a gente vai apresentar. Então tá, deixa eu colocar isso daqui de volta lá, que eu estou fugindo do tópico. O objetivo disso daqui é falar sobre os loops, né? Então por isso que a gente está focando nisso daqui. Na verdade vai ser um vídeo curto, né? A gente está terminando até, por incrível que pareça. Então aqui eu vou colocar o nosso %C e o total aqui, e o /n para finalizar. Então C, eu quero colocar o caractere, né? Que aqui, como eu falei, é o A mais o I. E na sequência eu vou colocar a quantidade de vezes, né, do nosso counter. Então, counter I. É isso? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Não, exatamente isso. Olha que interessante. E que simples, né? Então, a letra A apareceu 114 vezes, a letra B 11 vezes, a letra X uma vez.
Aí como que a gente sabe que deu certo? É só eu ver essa daqui, ó, X, por exemplo. Ó, se eu abrir aqui no nosso arquivo de palavras e fizer uma busca aqui por X, Ctrl F, X, ó, uma só. Mesma coisa para W, uma só. Ah, 114, tá vendo? Ou seja, deu certo. Bom, bem simples, bem rápido, né? Ó, não deu nem, nossa, 20 minutos de vídeo. Tudo bem, normalmente é um vídeo grande, mas para os nossos live codes é pouco, né? Você põe para assistir um vídeo do Dionísio aqui, você já sabe que pode demorar 8 minutos ou 2 horas. Então é isso, ó. O while, ele só verifica a condição. Se for diferente de 0, ele entra, executa. Se for 0, ele quebra o loop e sai fora. E o for, ele tem essa estrutura aqui de ter o inicializador, a condição para saber se ele vai iterar, né, no loop ou não, e o campo de incremento no final. E que mais? Então é isso. Então a gente fez aqui o nosso contador de letras de um arquivo de palavras bem simples, né? A gente não está validando erro, não está validando caractere especial nem nada. Mas então é isso que eu queria mostrar hoje. Loops, essa questão também da representação, né, dos caracteres, né? E é isso então. Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu com alguma coisa aqui, já curte, se inscreve no canal, deixa seu comentário se ficou claro, se não ficou. Faz tempo que eu não posto vídeo, não sei se isso ficou, se bagunçou mais a cabeça, se clareou e se você aprendeu alguma coisa. E é isso então, segue nas redes sociais, @DionísioDev em praticamente todas as redes sociais. E te vejo na próxima. Valeu, até mais. Tchau, tchau.